Olá, pessoal. Estamos de volta. Vamos deixar todo mundo mudo, porque na outra aula vocês conversaram entre vocês. Uma coisa que eu não entendo como é que vocês conseguem, mas enfim, vocês conseguem, né? Aluno é tudo igual. Olá, que tal? Então vamos fazer mais uma aula. A gente continua com inequação e você viu que no último item, né, no 3 da página 449, a gente está lá na página 449, e a gente viu no último item que eu não consigo escrever todos os termos pertencentes a uma inequação como resposta, né? Então, se eu tiver, por exemplo, esses daqui, ó, eu tenho resposta específica para cada um deles porque eu estou dentro do conjunto universo, né? Ó, eu tenho resposta bem específica. O conjunto universo desse item é os naturais. Então eu tenho, ó, quem são os x maiores do que 5? O 6, o 7, o 8, o 9, cada um deles eu tenho, tá certo? Porque eu estou dentro dos naturais e os naturais são números específicos. Eu tenho o 1 e depois eu tenho o 2. Eu não tenho o 1,5, 1,75, 1,37. Eu não tenho isso, né? Eu tenho os naturais. Então, ou eu tenho um ou eu tenho dois. Não tem ninguém entre um e outro, né? A gente diz que ele não é um conjunto denso. Ele tem buracos, né? Depois aqui, ó, esse daqui, o conjunto universo, eram os inteiros. Os inteiros, ele é muito parecido com os naturais. Então, ele tem o -1, o -2, e não tem ninguém entre o -1 e o -2. Do -1, ele passa direto para o -2. Não tem -1,5, né? Por isso que ele é inteiros, tá certo? Agora, quando a gente fala dos racionais, aí começo a ter problemas. Porque entre o 1 e o 2, por exemplo, eu tenho o 1,5. O 1,5, ele é racional. E eu não consigo especificar esse 1,5 dentro da minha resposta. Então, eu não vou ficar lá 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Eu não consigo, né? Eu vou ficar a minha vida inteira para escrever cada um dos números que estão entre o 0 e o 1, por exemplo. Tá? Então, o que eu faço? Eu faço esse tipo de coisa aqui, ó. Tá vendo? Eu quero x maiores do que 5. Isso daqui é um exemplo. Ó, tá aqui minha reta numerada. Os x maiores do que 5 estão aqui, ó. E eu risquei em verdinho para você ver, ó. Tá todo mundo aqui, ó. Tá vendo, ó? O 5,5 tá aqui no meio, o 5,2, o 5,7, o 5,8, o 5,93, né? Tá aqui, ó. Tá todo mundo aqui. O 5,13789, tá aqui, ó. Tá todo mundo aqui. Tá certo? Então, esse tipo de resposta é uma resposta gráfica. Eu fiz o desenho, tá? Então, o que a gente vai ver agora na página 449? Conjunto solução de uma inequação síntese. Então, em resumo, como é que é o conjunto solução de uma inequação? Ele propôs para mim essa inequação aqui, ó. Essa inequação aqui. 4x menos 5 maior do que 15. 4x menos 15 não entendeu a 3. Então, ó, eu não consigo ir adiante se você não entender a 3. Eu vou voltar na 3. Ó, a Bárbara, né, tá pedindo, professor, não entendi a 3. Eu vou voltar na 3. Ó, qual é o problema da 3? É que o conjunto universo é o... Tá aqui, ó, perdão. É o racional, os racionais. Então, eu vou pegar um papel para a gente poder mostrar um negócio para você. Ó, Bárbara. Vamos considerar que você ganhou R$1. Tá certo? Aí você foi juntando dinheiro, juntando dinheiro, juntando dinheiro e conseguiu chegar em R$2. Eu vou colocar os zerinhos para você ver que não faz diferença entre o 1 e o 2. Vou colocar os zerinhos. Isso daqui é dinheiro. Nossa moeda, reais. Tá certo? Entre R$1 e R$2, você tem uma série de outros números. Por exemplo, você tem
1 e 10. Não tem? Não está entre 1 e 2? Só que esse número aqui, ó, ele não é inteiro. 1 e 10. Ele não é inteiro. Ele é um número racional, ele é fracionado. Tem um pedacinho aqui, ó, que é uma fração de real. Tá certo? Eu estou falando em dinheiro, mas você pode pensar em qualquer outra coisa. Você pode pensar em farinha, xícaras de farinha para uma receita, né? Você pode pensar em quantidade de areia no baldinho de praia. Você pode pensar em um monte de coisa. Ó, olha aqui, ó, 1,20, né? Você pode juntar 1,30. Você pode ir até, por exemplo, 1,80, 1,90 e chegar em 2. Tá certo? Então, agora a gente tem um probleminha, porque entre o 1 e o 1 e 10, você pode ter juntado, por exemplo, 1,05. Tá vendo? Entre 1 e 10 e 1 e 20, você pode ter juntado 1,15. Tá? Não é do seu tempo. Atualmente a gente não tem mais isso, mas há bem pouco tempo atrás, a coisa de uns 5 anos atrás, a gente ainda tinha centavos, né? A moedinha de 1 centavo. Então você poderia ter juntado, por exemplo, entre R$ 1 e R$ 1,05, ó, entre R$ 1 e R$ 1,05, você poderia ter juntado R$ 1,01. Ó, isso daqui, ó. Já pensou você colocar todas essas respostas no conjunto de solução? Ó, você poderia ter juntado centavo por centavo nas suas moedinhas. Hoje em dia a gente já não tem nem mais a moeda de 10 centavos direito. Então, você imagina você colocar no conjunto solução, ó, no conjunto solução, vamos supor que seja maior do que 1. Você vai colocar 1,01, 1,02, 1,03, 1,04, 1,05, 1,05, 6, perdão, 1,07, 1,08, 1,09, 1,10, 1,11, 1,12. Você vai colocar isso tudo? Então, isso daí é impossível. Então, o que que a gente faz? A gente faz assim, ó. A reta numerada, tá certo? Eu tenho os números da reta numerada e eu quero todos os x's maiores do que 1, tá certo? Maiores do que 1. E eu vou marcar esse pessoal todo aqui, ó. Eu estou fazendo graficamente, eu estou fazendo desenho, ó. Todos os números maiores do que 1. Tá? Então eu vou preencher esse espaço inteiro. Quando eu preencho esse espaço, eu estou dizendo que 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, está todo mundo preenchido aqui, ó. O 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 2,10 não existe. Tá? Então, tá todo mundo aqui. 2,93, tá? Beleza? Então, eu não consigo escrever desse jeitinho que eu escrevi aqui, ó. Não consigo. Também não consigo escrever aqui quando é os inteiros, ó. Eu não consigo escrever desse jeito. Porque, ó, entre o -2 e o -1, eu tenho infinitos números aqui. Só que eu não vou conseguir escrever um por um. Tá? Então, eu tenho uma outra maneira de escrever. Tá? Vamos lá na página 449, vamos ver se a gente consegue ir embora agora. Ó. Então eu quero x maiores do que 5. Eu quero maiores do que 5 são todos esses daqui, ó. Todos esses daqui são maiores do que 5. Certinho? Então, ele propôs para mim a solução dessa equação aqui, ó. 4x menos 5 maior do que 15. Então, quem são os x's que eu coloco aqui, ó? Que multiplica por 4 e tira 5, tem que dar maior do que 15. Então, eu vou fazer assim, ó. Quero tirar esse menos 5, somei 5 dos dois lados, tá? Isso daqui eu estou fazendo como a gente está pensando aqui na apostila, mas na prática, no dia a dia, no corre-corre da resolução da equação, é de outro jeito. A gente passa com a operação inversa, tá? Aqui, ó, zerou, ficou só o 4x e do lado de lá ficou 20.
esse 4 aqui, ó, eu vou dividir, tá multiplicando o x, eu vou dividir por 4. Então, isso daqui vai dar 1. 20 dividido por 4 vai dar 5. Olha aqui, ó. Então, são os x's maiores do que 5. Professor, tem um monte de gente da minha sala que não está conseguindo entrar porque está pedindo senha. O meu eu não pediu, mas os deles está pedindo. Eu nunca teve esse negócio de senha. Realmente, Letícia, não tinha esse negócio de senha. É a senha debaixo do ID da sala. É isso mesmo, é a senha debaixo do ID da sala. Não teve esse problema de senha porque até o mundo se envolver com esse negócio do coronavírus, o pessoal não usava muito esse negócio de reunião online, né? Aí, como as pessoas estão isoladas, cada um num canto, cada um na sua casa, mas precisam se comunicar, então o Zoom começou a ser usado com mais frequência. E deu probleminha, semana passada deu um probleminha. Então, eles estão começando a pedir senha, tá? Mas a senha, é que nem o Jorge falou aí, ó. A senha debaixo do ID da sala, a meu também pediu. A dele também pediu. Tá certo? E ele conseguiu resolver. A senha tá embaixo do ID da sala. Tá bom, Letícia? Tá? Bom, então vamos voltar. Eu já sei que os x's são os maiores do que 5. Qualquer x maior do que 5 que eu coloque aqui vai resolver essa parada minha aqui. Então, como é que eu vou escrever? Como é que eu vou escrever? Eu não vou desenhar, não vou fazer uma resposta gráfica. Como é que eu vou escrever? Eu vou escrever isso aqui, ó. O conjunto universo, deixa eu tampar o resto. Ó, o conjunto universo é o conjunto dos naturais. Ele escreveu para mim, né? É o conjunto dos naturais, tal que x pertence aos naturais, ó. X pertence aos naturais, tal que x maior do que 5. Eu vou escrever desse jeito aqui, ó. Tá? Agora, lá na nossa página, lá na nossa apostila, perdão, tem a solução para o Z, para o conjunto Z. Está lá no final da página 449. Está assim, ó. Para essa mesma inequação, considerando U igual a Z, o conjunto universo, o conjunto dos inteiros, a solução seria x pertence aos inteiros. Está vendo que mudou para o Z? Olha lá na apostila, você vai ver. Em vez de N aqui, ó. Em vez de N aqui, mudou para Z. Tá? Porque agora o meu conjunto universo é o Z. E se fosse os racionais, como é que ficaria? Ficaria igualzinho. Se você virar a página, na página 450, você vai ver que a resposta aqui, ó, para os inteiros, seria Z, aqui, ó, perdão, aqui, ó, Z. E para os racionais também vai mudar. Aqui vai ser um Q. Tá certo? Então, se o meu universo é os naturais, aqui eu coloco natural. Se o meu universo é inteiros, aqui eu coloco inteiros. Se o meu universo é racionais, eu coloco racionais aqui. Beleza? Tá? Então, é essa maneira que eu vou escrever a resposta. Ó, solução. X pertence aos naturais, tal que x maior do que 5. Ou x pertence aos inteiros, tal que x é maior do que 5. Ou... pois é, Bárbara, olha aqui, ó. Isso daqui é uma resposta escrita. Eu estou usando códigos de matemática. Ó, códigos de matemática. Esse código aqui, ó, é o pertence. Esse código aqui, ó, é o tal que. Esse código aqui é o maior do que. Então, os meus x são todos os números que pertencem aos naturais, porque o meu universo é dos naturais, então meus x pertencem aos naturais, de forma que, ou tal que, né? Ou assim que os meus x são maiores do que 5. E eu não vou fazer essa resposta desenhada, eu vou fazer essa resposta escrita. Certo? Melhorou? Bárbara, escreve aí se entendeu. Tá? Eu vou fazer ela escrita assim. Ah, tá. Beleza. Ó, agora a gente vai lá na página 450 e vai resolver os exercícios. Tá certo? E, de novo, eu vou colocar o exercício na tela para você, aqui no papel,
E depois, se você quiser, durante a aula, quando você for ver a aula, né, na parte da tarde, por exemplo, que você não está fazendo nada, então você vai lá e pausa, vai pausando a aula e vai preenchendo a sua apostila. Beleza? Então vamos ver lá. Exercício 2 da página 450, o 1, a parte 1. Página 450, exercício 2, 1. Ele me pediu para resolver isso daqui, ó. X maior ou igual a menos 3 e o conjunto universo é o Z. Então, claro que tinha que ser o Z, porque ele vai trabalhar com número negativo. Então, olha aqui, ó. Quem é esse conjunto? Maior ou igual a menos 3? Se é igual a menos 3, o menos 3 tem que aparecer, ó. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, blá, blá, blá. E ele é um conjunto infinito. Tá certo? Porque não para nesse cara aqui, ó. Ele continua. O mais 4 é maior do que menos... O mais 4 é maior do que menos 3. Tá certo? Então, o mais 4, mais 5, mais 6, ele continua. Então, ele é um conjunto infinito. Tá certo? No item B, ele quer os y que são menores ou iguais a menos 3. Ele quer os y que são menores ou iguais a menos 3. E o conjunto de resolução, o conjunto universo, também é os inteiros. Então, quem são? Ó, o menos 3, o menos 4, o menos 5, o menos 6, o menos 7, o menos 8, o menos 9, ele é um conjunto infinito. Ele não para no menos 6, ele continua. Tá certo? Depois, no item C, ele quer os x's que sejam maiores do que 3. Ó, atenção que o conjunto universo é os naturais. Então, quem são os maiores do que 3? O 4, 5, 6. E ele é um conjunto infinito. No item D, ele quer os x's menores do que 3. Atenção, ó, conjunto universo são os naturais. Tá certo? Então, dentro dos naturais, quem são os x's que eu consigo? O 2, o 1 ou o 0. E é um conjunto finito, porque eu estou dentro dos naturais. Dentro dos naturais, os x's que são menores do que 3, o 2, o 1 e o 0. É um conjunto finito. Tá? Aí depois ele quer, no item E, deixa eu me achar aqui, os W's que são menores do que 0, e ele está dentro do conjunto universo inteiros. Tá? Então, quem são os menores do que 0? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e vai embora. Tá? É um conjunto infinito. Então, os menores do que 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, eu estou dentro dos inteiros. Depois, dentro dos naturais, olha, se liga, a gente tem que estar sempre ligado nas coisas. Ó, dentro dos naturais, o conjunto universo são os naturais. Quem são os W's que são menores do que 0? Menores do que 0. Dentro dos naturais, conjunto vazio. Dentro dos naturais, eu não tenho nenhum número que é menor do que 0. Dentro dos naturais, todos os números que eu tenho são maiores do que 0, ou iguais a 0. Né? Menor do que 0, não. Tá? Ou é maior ou é igual a 0. Porque a gente está falando dos naturais. Tá certo? Então, esse daqui é um conjunto vazio. Se liga na resposta do conjunto vazio, porque ou vai aparecer desse jeito aqui, ó, ou vai aparecer desse jeito que eu vou marcar em azul agora, ó. Olha aqui, ó. Isso daqui também é conjunto vazio. Ou aparece assim, ou aparece assim. Já falei disso? Olha só. Já pensou se eu não tivesse falado antes? A sua cabeça ia estar pensando, meu Deus, o que será isso? Tá? Já falei sim. E já falei que não pode fazer um negócio assim, ó. Quando ainda tinha aula. Ó, eu não posso colocar... Ó, eu não posso colocar isso aqui, ó. Lembra que eu falei disso? Ó, eu não posso colocar... Isso daqui tá errado, tá? Isso aqui tá erradão. Tá? Ou eu coloco o símbolo, as duas chaves sem ninguém dentro, tá? Ou eu coloco com a barra, tá certo? Isso daqui, ó, as duas chaves com a barra, não existe, tá? Não é resposta em matemática. Não é matematiquez, tá? Bom,
Vamos adiante? Ele pediu, vamos fazer o 2 agora. Resolva as inequações e o universo são os racionais. Tá certo? O universo são os racionais. Não esquece que os racionais, ele é completo. Tá? Ele tem todos os números lá dentro. Tá? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,1, 1,11, 1,12, 1,13. Tá todo mundo dentro dos racionais. Tá? Então, se liga quando o universo são os racionais. No item A, 2x mais 4 maior do que 3. 2x mais 4 maior do que 3. Tá? Ó, eu peguei esse 4 que estava somando e passei para o outro lado subtraindo. Tá certo? Já apliquei direto a mudança de membro. Tá? Bárbara, você perguntou na outra aula se quando eu mudo o sinal do número e mudo o sinal da inequação. Ó, eu não mudei o sinal do número, hein? Eu mudei a operação do número. Ele estava somando, eu passei subtraindo e não troquei. Ó, a inequação continuou igual, tá? Eu só vou fazer a mudança quando eu multiplicar por número negativo ou quando eu dividir por número negativo. Tá certo? Mais adiante, então, 3 menos 4 deu menos 1. O 2 que estava multiplicando, passei dividindo. E eu vou ter essa resposta aqui, ó. Você já viu que a resposta já deu um racional, né? Menos meio, está entre 0 e menos 1. Então, ó, x pertence aos racionais, tal que x maior do que menos meio. X maior do que menos meio. Tá certo? Facinho? Agora vamos para outra aqui, ó. Eu coloquei um negocinho aqui para você, ó. X pertence aos racionais, tal que x é maior que menos meio. Então, isso daqui é a forma como eu leio essa mensagem matemática aqui, ó. Então, em matematiquês está escrito aqui, ó. Em português está escrito aqui, ó. Tá? Então, x pertence ao conjunto dos racionais, tal que x maior do que menos meio, meio negativo. Beleza? Facinho, facinho. Mais fácil do que isso, nem sei. Depois o B. 3x mais 2 maior do que x menos 1. Você está vendo que no item B já apareceu x dos dois lados, né? E você vai tratar como a equação. Na equação, você vai juntar tudo que tem x de um lado e todo mundo que está x número sozinho do outro. Tá? Esse x, ele está sem sinal aqui, não está? Então, não pode esquecer que ele está somando. Ele está sendo subtraído de 1, hein? Então, ele está somando. Então, vou mudar esse 2 para lá, ele vai subtraindo, e vou puxar esse x para cá. Ele vem subtraindo também. 3x menos x dá 2x. Menos 1 menos 2 dá menos 3. Tá certo? Ó, já perdi 1, perdi 2. Perdi 3, então, no total. O 2 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, meus x são x maiores do que menos 3 meios. Beleza? A solução fica assim, ó. X pertence aos racionais, tal que x maior do que 3 meios negativos. Menos 3 meios. Beleza? No item C. No item C, a gente já tem uma divisãozinha do x dividido por 2, mas por enquanto a gente não tem que esquentar a cabeça. Ó, no item C é isso aqui, ó. Menos x meios mais 1 maior do que menos 2. 2 negativo. Esse 1 está somando, vai passar para o outro lado subtraindo. Menos 2 menos 1 dá menos 3. Esse 2 está dividindo,
vai passar para o outro lado multiplicando, tá certo? Foi só o 2, o x continua negativo. Menos 3 vezes 2 dá menos 6, e agora sim, ó, esse camarada não pode ser negativo. Eu não estou procurando os valores do x negativo, eu estou procurando os valores do x, tá certo? Do x, não do x negativo. O x negativo eu não quero saber. Eu quero saber os valores do x positivo, sempre positivo. Eu estou sempre procurando o valor da incógnita e não do oposto da incógnita, né? Não da incógnita negativa, tá? Então, ó, eu vou multiplicar a inequação toda por menos 1. Por que por menos 1? O menos vai trocar o sinal. Eu estou preocupado com esse, vai acabar trocando esse também. Mas eu estou preocupado com esse. É por causa desse que eu vou trocar o sinal. E na hora que eu multiplicar por 1, eu conservo os valores. Então, o menos troca os sinais. E o 1 conserva os valores. Tá? Então, vai ficar isso daqui, ó. X menor do que 6. Então, todos os x's que são menores do que 6 vão resolver isso daqui, ó. Certinho? Se o x for maior do que 6, não resolve. Ó, se liga que eu multipliquei por menos 1, agora sim eu troquei o sinal do número e troquei o sinal da incógnita e troquei o sinal da inequação também. Aqui, ó. Certo? Então ficou assim, ó. X pertence aos racionais, tal que não precisamos do valor do x exato, não. Viu, Tiago? Eu não preciso do valor do x exato. Eu quero qualquer x menor do que 6 resolve essa parada aí. Por exemplo, 5,1. Se eu pegar 5,1 é menor do que 6? Se eu pegar e colocar ele aqui, ó, tá? Você vai ver que vai ficar verdade. Vai ser 5,1 dividido por 2, negativo. Mais 1 vai dar menor do que menos 2. Maior do que menos 2. Certo? Eu não preciso do valor exato, exato, exato. Eu preciso de um conjunto de valores. Por isso que a inequação é diferente. A resposta da inequação é diferente. Tá? Então, ó, conjunto de solução. X pertence aos racionais, tal que x menor do que 6 positivo. Certo? E a gente percebe que a gente vai devagarzinho, tá? Que é para não tropeçar. No 3, traduz algebricamente as sentenças. O dobro de um número subtraído de 5 é menor que 10. Aqui, ó. Opa. O dobro de um número subtraído de 5. Eu escrevi para você, ó. Subtraído é igual a tirado de. Ó, subtraído de é igual a tirado de. Então, eu peguei o 5 e eu subtraí o 2x. Então, o dobro do número tirado de 5. Tá? Então, ficou assim. Depois, o item B. O triplo de um número adicionado a 3 é maior do que 5. O triplo de um número adicionado a 3 é maior do que 5. E o C, a metade de um número é inferior a 15. É inferior, é menor do que, ó, metade de um número, eu não sei qual é esse número, metade é inferior a 15. E no item D, a quarta parte de uma quantidade, ó, tá aqui, ó, eu não sei qual é a quantidade, eu vou dividir por 4, a quarta parte, tá? É menor que o seu triplo, 3x, tirado de 20. Tá, ó. 3x tirado de 20. Então, é 20 menos 3x. Certo? Então, essas são as traduções. A gente tem os testes para fazer, mas a gente está no finalzinho da nossa aula. Então, amanhã, na próxima aula, a gente vai resolver esses testes todos. Se você quiser tentar resolver antes, usando as incógnitas como valor de x e tal, pode tentar. Tá? Não resolve na apostila, resolve num papel. E aí amanhã a gente confere esses testes todos. Vamos ver se você vai acertando ou não. E a gente tem uma liçãozinha de casa aí para fazer, na página 252. Na página 252, o 1 e o 2 você pode fazer. Tá bom?
o 1 e o 2 você pode ir fazendo, tá? É 9h40 que termina a nossa aula. Ó, você pode fazer o teste 1, teste 2, teste 3, teste 4. Você pode fazer o 1, o 2, o 3. Depois a gente vai para o 5A, 5B. Depois o 6 e depois o 8. Tá certo? Ó, o Em Casa tá aqui, ó, para você. Aí, ó. Ó, eu aqui. Essa tela tá uma beleza, tá? O Em Casa aqui para você fazer, ó. Certinho? Tenho certeza que você consegue, tá? Eu tirei os exercícios que são repetição. Eu vou repetir, ó, é na página 452, o 1, o 2 é grandão, vai até o L, o 1, o 2, o 3, o 5A e o 5B, o 6 e o 8, tá certo? E eu espero que a gente fique bem, eu espero que todo mundo tenha entendido a aula e, sinceramente, não dá para a gente correr muito com a matéria, eu estou indo bem devagar, mas se você for comigo, eu tenho certeza que você entende, tá? Quando você for ver a aula, vai dando pause e vai anotando na sua apostila e vai tirando as dúvidas. Volta à aula, vê de novo, volta à aula, vê de novo, tá bom? Um abraço para você e a gente se vê amanhã, então. Tchau, tchau.